Muito bem. Aprendendo com os fariseus, buscando uma fé completa. Aprendendo com os fariseus, buscando uma fé completa. Queria pensar com a igreja sobre esse, talvez corajoso e, por que não, ambicioso tema. Uma fé completa? Verdade. E acho que podemos buscar algumas lições de como completar ou caminhar para essa completude de fé com o exemplo, com a vida dos fariseus. A referência, meus irmãos, para a nossa reflexão está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Não fique preocupado, são 36 versículos, eu não pretendo lê-los. Vou ler alguns versos desse texto que serve como inspiração, orientação, provocação para essa reflexão. E peço, se você puder estar aí com a sua Bíblia aberta, me acompanhando, no que tange a busca da compreensão do que nós podemos aprender com os fariseus para que nós possamos completar a nossa fé em Cristo Jesus. O que é que os fariseus podem nos trazer de bom da sua experiência que venha a agregar a nossa realidade de fé? E eu queria que você tivesse aí à mão o texto lá que referenciei de Mateus 23. De fato, irmãs e irmãos, nós, nesse domingo, nós estamos olhando para o Advento, que será a semana que vem. Esse é o último domingo do Advento. O tempo de espera termina nesse momento. Já no próximo final de semana é o próprio momento de celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é verdade também que, por conta da proximidade do encerramento do ano, nós pensamos no Natal e olhamos para o Ano Novo, que está aí batendo a porta, e isso faz com que o ambiente sempre nos proponha pensar naquilo que se deu e naquilo que pode acontecer no tempo que dar-se-á a seguir. E acho, meus irmãos e minhas irmãs, que essa perspectiva de esperança do Advento e essa esperança dos projetos que estamos acalentando para o tempo que se inicia daqui a pouco, também não abrem mão de uma reflexão daquilo que aconteceu até então. Parece que os tempos difíceis, no fundo, foram tempos de aprendizado. Estamos aí entrando talvez no segundo ano de uma pandemia. Quem poderia imaginar que isso iria acontecer? Deus nos conduziu até aqui. E nesses tempos difíceis de aprendizado, eu queria, como falei, propor que nós aprendêssemos alguma coisa com os fariseus. É verdade. O apóstolo Paulo, ele tem uma expressão que, como sempre, provoca o meu coração. Paulo mexe comigo, não sei se você tem essa experiência. Paulo tem umas colocações muito profundas, e Paulo diz assim: provai de tudo, e retende aquilo que é bom. Será que existe algo de bom na experiência dos fariseus? Eu quero, nessa meditação, falar da esperança, por conta do Advento, que estamos ainda vivendo, a esperança dos projetos, que dar-se-ão daqui a pouco, na expectativa do ano que começa, mas quero olhar, meus irmãos, na linha do que diz o evangelista Mateus no capítulo 23. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus com os fariseus nunca foi uma relação tranquila. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai identificar 70 referências nesses 4 evangelhos, conhecidos nossos, de Jesus se relacionando com os fariseus. Nunca foi uma relação fácil. Nunca foi um clima tranquilo, relaxado. Não. Eu procurei fazer uma análise e talvez eu pudesse dizer o seguinte: o único fariseu que Jesus teve um diálogo
afável talvez tenha sido Nicodemos. Não sei se você lembra da conversa de Jesus com Nicodemos. Mas se você abstrair essa conversa, esse encontro de Jesus com os fariseus, nunca foi bom. É curioso, porque Jesus tinha uma boa relação com os zelotes. Alguns discípulos eram zelotes, pelo menos se especula nesse sentido. Jesus também não tinha problema com os publicanos. Ele conversava com os publicanos, mas com os fariseus a situação era difícil. É bem verdade, meus irmãos, que os fariseus que nós encontramos no relacionamento de Jesus nos evangelhos é fruto de alguma coisa que nós não sabemos, porque a nossa Bíblia não tem o livro de 1 Macabeus e de 2 Macabeus, que existe na Bíblia dos nossos irmãos católicos apostólicos romanos. O movimento farisaico, que surgiu antes do momento dos evangelhos, quando nós entendemos e olhamos Jesus conversando com eles, é um movimento de manutenção da fé judaica num momento de desconstrução da fé. O fariseu, ou o farisaísmo, antes de Jesus, ele nasce como um movimento de manutenção da fé judaica, que estava sendo atacada de maneira direta por uma helenização muito grande. Eles estavam perdendo a razão de terem fé. Bom, o fato é que esse movimento que nasceu de maneira boa, de maneira correta, digamos assim, num momento de crise, quando nós abrimos os evangelhos, nós vemos um fariseu que ninguém suporta. E você deve ter escutado, como eu já escutei vários sermões, hoje eu preguei algumas vezes, criticando os fariseus por conta da sua vida vazia, da sua religião formalista, do seu legalismo. Enfim, Jesus ele vai ter um enfrentamento com os fariseus muito direto, na linha dessa perspectiva. Essa erosão da fé farisaica, esse desgaste, a perda de sentido, é alguma coisa que nós vemos com muita naturalidade nos 4 evangelhos. O capítulo 23 de Mateus, Jesus está na sua última semana de vida. E, sem dúvida alguma, minhas irmãs e meus irmãos, enfim, pelo menos na minha percepção, esse capítulo 23, Jesus faz, digamos assim, o ataque mais direto, mais forte contra os fariseus. Se você tiver chance, e eu fico propondo que você o faça, num momento mais tranquilo, se você ler esse capítulo 23, a impressão que dá é a seguinte: Jesus está na última semana, ele sabe que vai ser crucificado, ele sabe que ele vai consumar o seu ministério. A impressão que dá é o seguinte: ele faz esse discurso de Mateus 23 para não ter dúvida que ele vai para a cruz, porque depois que ele fala o que ele está dizendo aqui, depois das críticas que Jesus tece à vida dos fariseus, parece que não tem dúvida de que a cruz seria o caminho que Jesus seria direcionado, muito embora nós saibamos que esse era o ministério, essa era a coroação do ministério do Cristo, chegar até a cruz para pagar os nossos pecados. Nesse ambiente todo, eu queria propor 3 reflexões dentro desse texto que podem ajudar a completar a minha fé e a completar a sua fé. O que eu quero, na verdade, se eu me faço bem entender, é dizer o seguinte: nós podemos tirar boas lições dessa relação difícil estabelecida entre Jesus e os fariseus. Eu não vou avançar mais nessas considerações genéricas, eu quero ir ao texto e peço que você me acompanhe. O primeiro desafio, a primeira boa informação que nós podemos recolher do texto está lá em Mateus 23, dos versos 1, 2 e 3. Eu vou ler, me acompanhe, por favor. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não vos imiteis nas suas obras, porque dizem
e não fazem. Sabe, meus irmãos, a primeira lição que me parece boa dessa relação que Jesus construiu de maneira muito desafiadora com os fariseus, é que nós não podemos separar fé de religião. Não é possível, minha irmã e meu irmão, separar fé de religião. Quando a gente fala de fariseu, aliás, fariseu virou até palavrão, né? Quando você quer insultar alguém, você chama, você é um fariseu. Já escutou isso? Porque a ideia do fariseu é aquela pessoa falsa, é aquela pessoa artificial, é aquela pessoa dissimulada. Isso é verdade. Mas sabe, meus irmãos, quando nós olhamos Jesus dizendo que os fariseus se assentaram no trono, não é? Diz aqui, na cadeira de Moisés, não é? E que eles fazem e guardam, e tudo quanto eles dizem é correto, eu fico pensando o seguinte: o problema não é o conhecimento da fé, o problema é a prática. E me parece, não sei se os irmãos e as irmãs concordam com a minha proposta de reflexão, muitas vezes, quando nós separamos o conhecimento da religião da vivência da fé, nós temos um problema. Porque a fé divorciada do conhecimento da religião é uma fé fraca, é uma fé que não atinge a sua completude, é uma fé que não tem a plenitude da sua condição de viver a experiência plena da espiritualidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos a religião. Esquecemos a religião. Queremos uma fé que é ligada às experiências empíricas, aquilo que acontece no dia a dia, e não nos preocupamos com a teologia, não nos preocupamos com a confissão de fé, não nos interessa saber quais são os pressupostos da divindade. Isso não tem nenhum sentido. Pensamos assim. Pensamos assim. E sabe, meus irmãos, quando nós abraçamos uma fé nessa ambiência, nós nos transformamos numa fé que vive do misticismo, porque experiência empírica sem força, sem lastro, sem alicerce na Bíblia, sem alicerce na doutrina, é uma fé mística, é uma fé que se torna refém do medo, porque quando nós esquecemos, meus irmãos, por que nós cremos, em quem nós cremos, como nós cremos, como viver essa realidade da crença, da fé, quando nós pensamos, isso é uma besteira, isso é uma bobeira, isso não tem nenhuma importância, saber a religião, saber as linhas da doutrina, nós nos colocamos, meus irmãos, perigosamente numa fé mística. E, meus irmãos, a fé mística é a fé do medo, é a fé daquele que tem medo daquilo que não conhece. É óbvio que nós não temos condição de conhecer a Deus na sua plenitude, mas também, meus irmãos, nós somos reformados, não podemos viver uma fé guiado pelo empirismo, por aquilo que vai acontecendo. Semana passada, eu estava ligando lá o rádio no carro e caiu numa rádio e era uma pessoa pregando. Eu achei interessante a pregação, fiquei escutando. No final da pregação, o pregador falou assim, bom, agora eu vou fazer uma oração. E a oração foi assim: eu quero repreender Satanás para que ele não faça nenhum tipo de mal, disse o pregador. E eu ordeno, Senhor, olha só, eu ordeno que tu nos deis a tua bênção, e eu ordeno que a tua bênção seja ministrada agora a todos aqueles que estão ouvindo o que eu estou dizendo. Meus irmãos e minhas irmãs, essa fé não é uma fé saudável. Desculpe, talvez eu esteja julgando, eventualmente estou, mas uma fé que não sabe o que está dizendo, uma fé que tem apenas uma experiência que é importante, mas que nós não podemos ficar refém dela. Meus irmãos, nós muitas vezes encontramos as nossas escolas dominicais vazias. O crente parece que não quer saber o porquê que ele crê.
Mas também, meus irmãos, e esse é o problema do farisaísmo, né? A fé fundamentalista. A fé fundamentalista que vive só da religiosidade, que vive só da teoria, que vive só dos pressupostos dogmáticos. Aquela fé que conhece um Deus de livro apenas, aquela fé que busca razão apenas daquilo que pode compreender, uma fé que se contenta com a perspectiva sistemática e abandona uma experiência concreta, direta, de relacionamento com Deus. Essa fé é uma fé que traz morte, porque é uma fé que exclui. Porque aquele que está no meu grupo, esse eu aceito, mas aquele que não está no meu grupo, ele tem que ser destruído. Ele é herege. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse discurso de Jesus, nós aprendemos que a fé não pode ser separada da religião. A religião é importante, sim. A fé é importante, sim. Buscar a doutrina é fundamental, sim. Mas nós não podemos separar a doutrina, meus irmãos e minhas irmãs, da nossa experiência diária, direta, de um relacionamento de oração com Deus. Mas nós não podemos permitir que a fé mística domine a nossa vida, nem que a fé fundamentalista seja o viés das nossas condutas. Separar fé e religião não traz bem para ninguém. E eu queria trazer uma segunda lição desse relacionamento de Jesus com os fariseus. Jesus está exortando os fariseus: olha, não separa a religião de fé. Você está sentado na cadeira de Moisés, certo? O que você fala é perfeito. O que falta é você viver aquilo que você está falando. Mas eu queria destacar uma segunda questão que está lá no verso 15, que eu peço que você me acompanhe. Jesus vai dizer assim, lá no verso 15 do texto de Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Veja que palavra dura. Veja que palavra dura. E eu queria dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que separar fé de religião não nos permite uma fé completa. A nossa fé fica claudicante quando eu separo religião de fé. A fé tem a sua importância, a religião tem a sua importância, as duas têm que estar juntas. Mas eu também, meus irmãos, nessa experiência que Jesus está nos mostrando com os fariseus, nós temos que perceber que é importante priorizar a missão. Sabe o que Jesus está dizendo? Que tem gente que dá a volta no mar, tem gente que dá a volta na terra para levar pessoas para o inferno. Você leu o texto comigo. Porque rodeais o mar e rodeais a terra para fazer um prosélito. E uma vez que você consegue isso, você o torna filho do inferno, 2 vezes pior do que vocês. Sabe, meus irmãos, nós estamos numa época de Natal, né? E de proximidade do fim do ano. Eu queria fazer uma pergunta. O nosso diácono Felipe até falou sobre isso. Naquela relação de projetos para o ano que vem, você colocou assim: eu quero pregar mais o Evangelho? Você incluiu esse projeto? Sabe por quê? Porque tem gente que está incluindo no seu projeto de vida levar pessoas para o inferno. Tem pessoas que estão acalentando esse sonho. Eu queria saber, e essa pergunta eu fiz para mim, se nos projetos que eu tenho da minha vida, se nos projetos que eu tenho na minha mente, no meu coração, se eu me ajoelhei e falei assim: Senhor, tem muita gente pregando morte. Senhor,
tem muita gente pregando desesperança. Eu quero, no ano que vai começar, dar a volta na terra, dar a volta no mar, para pregar o teu evangelho. Sabe, meus irmãos, enquanto a gente vê as estruturas de pecado, as estruturas de solidão, de maneira competente, utilizando meios de comunicação, as mídias mais modernas, enfim, se articulando de maneira direta e conseguindo êxito, às vezes eu fico pensando, se nós nos preocupamos em fazer diferente do que os fariseus faziam. Os fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés, mas estavam articulando para levar pessoas para o inferno. Sabe, igreja presbiteriana de Botafogo, que estamos aqui na antevéspera, digamos assim, do término desse ano. O que eu queria compartilhar com você é que você possa, hoje, quando você se sentir à vontade, conversar com o Senhor. Senhor, eu quero dar a volta na terra, eu quero dar a volta no mar para salvar uma pessoa. Meus irmãos, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas eu estou aqui porque alguém um dia me entregou um folheto e me convidou para ir ao Maracanã para assistir uma cruzada de um pregador americano chamado Billy Graham. Eu fico pensando se ninguém me desse aquele folheto. Como seria? Tinha gente dando a volta no mundo, querendo salvar pessoas. Ah, tem. Nessa igreja, há mais de 100 anos, tem gente querendo dar a volta na terra, dar a volta no mundo para salvar pessoas da solidão, do pecado, da destruição. Por isso, meus irmãos, uma fé completa é uma fé que aprende com a experiência dos fariseus para fazer diferente. Primeiro, não separando fé e religião. Segundo, se dispondo a colocar como prioridade na sua vida a pregação do Evangelho. Eu me lembro do reverendo Elias Abraão, já gosto de citá-lo, já há alguns anos, muitos anos, recolhido à presença do Senhor. Ele dizia assim: no orçamento da igreja, o que deve ter o maior número de recursos não são as obras, mas deve ser a pregação do Evangelho, porque para isso fomos constituídos como igreja. É claro que as obras são importantes para a pregação do Evangelho, eu não estou reduzindo a importância disso, mas é mistério, irmãos, que nós estejamos dispostos a dar a volta na terra, a dar a volta no mar, para salvar pessoas. Não separar fé e religião, priorizar a missão, e é momento de caminhar para concluir. Eu queria ainda resgatar um terceiro aprendizado desse duro discurso que Jesus está trazendo para com os fariseus, buscando extrair dessa experiência algo bom para a completude da minha fé e da sua fé. E eu queria atrair a sua atenção por alguns segundos no que diz o verso 23, desse mesmo capítulo 23. Jesus vai falar assim para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eu queria que você prestasse atenção especialmente nesse final do versículo. Jesus vai dizer assim: deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Se eu me faço bem entender, os fariseus estavam certos ou errados? Estavam certos. A prática deles estava errada.
Sabe, minha irmã e meu irmão, eu comecei a resgatar na minha memória, e eu acho que isso deve ser encarado com muita singeleza de coração. Eu fiquei pensando assim, qual foi o sermão que eu escutei na igreja de Botafogo que falou sobre dízimo? Eu fiquei resgatando. Não me lembrei. É natural que nós temos todo culto um momento de consagração, onde a igreja é orientada a respeito disso. Mas eu acho que nós, presbiterianos, me permitam o compartilhar dessa minha impressão, temos um certo constrangimento de falar de alguns temas. Espírito Santo, por exemplo, nós ficamos um tanto quanto, assim, meio... E dízimo é uma coisa que a gente também não fala com muita naturalidade, por conta de um contexto muito difícil, de pessoas que falam aquilo que é errado, e nós, de alguma maneira, nos calamos. É preciso, meus irmãos, para viver uma fé completa, não separar fé de religião. Para ter uma fé completa, é preciso priorizar a missão, mas para ter uma fé completa, é preciso perceber que dízimo é bênção e não é maldição. Dízimo é bênção, não é maldição. Já se pensou muito de que dízimo era prestação. O reverendo Ed René Kivitz, ele diz que as pessoas às vezes pensam que dízimo é uma mensalidade do clube dos crentes. Eu acho interessante essa maneira dele tratar a questão. Algumas pessoas pensam que é uma mensalidade, que você paga dízimo, e que isso é alguma coisa que é inaceitável, por conta da distorção que nós vemos por aí. Sabe, minha irmã e meu irmão, dízimo é como os nossos fariseus estavam fazendo, entregando o dízimo de maneira correta. Mas sabe o que eles faziam? Eles apresentavam o dízimo e viviam do jeito que queriam. Porque para eles, dízimo era alguma coisa que se entregava a um ídolo. E não, o dízimo não era um ato de culto, de consagração ao Deus vivo. Dar o dízimo, pagar o dízimo e querer viver a vida aí fora como você acha melhor, não é compreender essa relação de fé saudável. A sua fé não é completa. Você está precisando compreender, nós estamos precisando compreender, amadurecer nesse compromisso, nessa percepção. Meus irmãos, o povo de Israel que saiu do Egito, não chegou, a não ser Josué e Calebe, do outro lado do deserto, não porque Deus falou o seguinte, não, desse pessoal eu só vou salvar 10%. Deus não fez isso. O que fez com que o povo se perdesse no deserto foi a sua má compreensão do que Deus estava fazendo com eles. Foram os ídolos, foi a murmuração. Sabe, meus irmãos, na oração do Pai Nosso, nós falamos uma coisa muito séria. Oramos hoje de manhã, não foi? E quando eu faço essa oração, meu coração aperta. Porque eu fico pensando assim, Senhor, recebe essa oração com muita humildade. Porque eu e você oramos assim, Senhor, me perdoa da mesma maneira como eu perdoo. Já pensou se Deus um dia fizesse assim, ok, gostei da sua oração, e daqui para frente vai ser assim. Já pensou? Eu uma vez li um livro que alguém disse assim, já pensou se Deus levasse a sério essa oração? Sabe, meus irmãos, Deus não nos dá 10% de perdão, Deus não nos dá 10% de salvação. No Natal, meus irmãos, Deus não foi dizimista. Deus mandou o seu filho. Mandou o seu filho. Se encarnou, se esvaziou da sua soberania, se limitou e nasceu como um menino frágil para ser cuidado pelas pessoas, pelos seus pais. E sabe, meus irmãos, na cruz, Jesus também não foi dizimista. Dízimo não é pagamento, dízimo não é prestação, dízimo não é
alguma mensalidade de um clube. Dízimo é uma forma de dizer: Senhor, toma o meu coração integralmente para o teu serviço. E isso é complicado de fazer. No Natal, meus irmãos, nós percebemos que o garoto que nasce na manjedoura, ele se deu 100% por nós. E quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos que aquele homem, ele se deu 100% por nós. Dízimo, na perspectiva do que dizem os escribas e fariseus, deve ser uma realidade da igreja. E quando às vezes nós nos reunimos no conselho e vemos a quantidade de dizimistas que nós temos com a membresia, nós ficamos pensando que é preciso, meus irmãos, estimular a igreja a ter uma fé completa. Fé completa, minha irmã e meu irmão, é não separar fé e religião. Devem estar juntas, as duas experiências, para que nós possamos fugir de uma fé fundamentalista e possamos fugir de uma fé mística que se coloca no medo. Uma fé completa, meus irmãos, que brota da experiência que Jesus está trazendo desse seu texto com os fariseus, é priorizar a missão. Enquanto tem muita gente aí fora dando a volta na terra e a volta no mar para levar pessoas para o inferno, a igreja do Senhor deve dizer: Senhor, estou aqui, disposto a fazer a mesma coisa, pelo menos, para salvar as pessoas. E sabe, meus irmãos, uma fé completa compreende que o dízimo não é maldição, não é encargo, não é fardo, mas dízimo é um gesto de compromisso integral com Deus, de vida, de bênção, para todos nós. Eu quero concluir, já devia ter feito há algum tempo, tenho certeza, mas, enfim, me permito contar um filme. Já contei isso para alguns irmãos e para algumas irmãs. Nesse período de pandemia, eu assisti um filme, não sei quantos assistiram. Esse filme é de 2011. O nome do filme é Contágio. Alguém assistiu esse filme? Contágio? O Diácono Jorge assistiu. É um filme antigo, o Reverendo Diego também. Tem alguns atores de Hollywood bem conhecidos. Tem aquele Lawrence Fishburne, que fez o Morfeu, do Matrix, não sei quantos lembram dele. Isso, Matt Damon, exatamente. Tem o Jude Law. E esse filme é muito interessante, porque esse filme fala de um vírus que nasceu na China por conta de um morcego. É muito interessante o filme, vai ver. Desculpem, eu não vou contar todo o filme, né? Mas o filme é antigo. E esse vírus é um vírus que se contamina pelo contato humano, é um vírus letal. E existe uma pessoa, o Jude Law, que faz uma campanha na internet de desinformação das pessoas, estimulando as pessoas a não se vacinarem. Aliás, a vacina é interessante, porque é uma vacina, eu não sei como é que fala, no nariz, de inalação. Obrigado, reverendo. Eu ia dizer, sei lá o que eu ia dizer, fiquei meio enrolado. O reverendo me salvou. Então, eles colocam E depois que eles descobrem a vacina, tem o problema de como é que vacina todo mundo. O filme é muito interessante. Por que eu estou contando isso? Não vou contar o filme todo. No final do filme, o Lawrence Fishburne, Morfeu, ele, por uma situação lá, ele pega a vacina dele, dá para o filho de um amigo, ele troca, ele fica sem a vacina, e no final ele estende a mão para o pai do garoto que ele estava salvando, e ele, na verdade, estava se colocando em risco. Enfim, não sou um bom contador de filmes, mas espero que eu tenha narrado o que estava acontecendo. Ele estende a mão, e ele pergunta para o outro: você sabe quando é que nasceu essa cultura de estender a mão e apertar a mão? Os dois estavam apertando. Ele disse assim: não, porque na época onde aqui nos Estados Unidos as pessoas andavam e tinham índios, todos andavam armados. Então, quando você estende a mão para alguém, para apertar a mão, você está dizendo: eu estou desarmado, você pode confiar em mim.
porque eu não estou armado, não vou sacar a arma para te atacar. Então eu estou estendendo a mão, ele estava apertando a mão, para dizer que estava desarmado. Minhas irmãs e meus irmãos, eu acho que nós precisamos estar desarmados. Tem muita gente com espírito armado por aí. E sabe, para a gente ter uma fé completa, buscando nessa experiência de Jesus com os fariseus, é preciso que nós desarmemos os nossos espíritos e desarmemos os nossos corações. Porque só com o coração desarmado, nós podemos não separar fé e religião. Com um coração desarmado, nós podemos priorizar a missão. E com um coração desarmado, nós podemos compreender que dízimo não é maldição, que dízimo é bênção, que dízimo é símbolo de que nós estamos nos entregando integralmente na mão do Senhor. Que esse ano que está terminando, e aquele que começa, seja um momento onde você desarme o seu coração diante de Deus, e que nesse Natal, diante da manjedoura, você desarme o seu espírito, desarme o seu coração, para que você possa, meu irmão e minha irmã, viver uma fé completa. Amém? Que Deus nos abençoe.